Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula da disciplina de Programação Aplicada. Nós estamos tratando aqui do uso do Python, né? Programação em Python para os conceitos básicos para vocês aplicarem os problemas na área de engenharia. Então aqui a gente vai falar das estruturas condicionais, que basicamente são uma lógica de programação onde você aplica regras do tipo se, então, é muito comum no Excel, para que um bloco de código seja executado ou não, ou outro bloco seja executado. Então, é mais ou menos a função se do Excel, tá? Sendo implementada com mais opções. Então, vamos falar aqui das estruturas de condições, da condição if, da condição else, que é o complemento do if, das condições aninhadas, que é quando você tem vários ifs um dentro do outro, e da condição mesclada, elif, que é a junção do else com o if no Python. Isso você pode obter os conceitos mais aprofundados no capítulo 4 do livro de Menezes, né, Introdução à Programação em Python. Tá? Então vamos lá, começando estruturas condicionais. Ó. Primeiro, as estruturas condicionais elas são usadas para que você possa dizer se vai aplicar o código ou qual código vai ser aplicado dependendo de uma condição. Então você pode usar o if, o else e o elif. Vamos ver isso funcionando. No caso do if, o if é o se em inglês, né? Então, no if, você vai executar um bloco de código, que ele está indentado 4 espaços à direita após o if, e após a declaração de um símbolozinho de 2 pontos. Vamos ver esse aqui para vocês entenderem. Esse aqui é um exemplozinho prático, onde você tem um código para aplicar simplesmente a comparação de valores. Então, você usa o que a gente já falou, a função input, tá? Digite o primeiro valor, converte ela com a função int para inteiro, porque a input sempre retorna string, e atribui isso à variável a. Então está aqui, ó, digite o primeiro valor, a pessoa digitou 20. Então a era string, virou inteiro e foi dado a ele o valor de a para 20. Depois, na segunda linha de código, ó, aqui eu estou fazendo já o rastreamento do código, né? Aquela coisa da sequência do tempo, que falamos na aula passada. Então aqui, ó, mais uma vez a função input, ó, digite o segundo valor, a pessoa aqui, ó, digite o segundo valor, a pessoa entra com o segundo valor que foi 10, esse 10 é convertido em inteiro, ele é transformado, atribuído à variável b. Aí agora sim entra o if, tá? E aqui eu botei 2 ifs sequenciais, eu nem botei o else, botei só o if mesmo. Ó, se a for maior do que b, imprima. O primeiro valor é maior, 2 pontos, e aí eu digo, ó, transforma, concatena com o mais e string, porque o a é inteiro, transforma o a em string. Agora, se o b for maior do que o a, 2 pontos, aí ó, 4 espaçozinhos aqui para poder entender, né? No Jupyter ele vai mostrar para vocês se isso aqui não tem 4 espaços, ele vai botar o print vermelho. Print, aí o segundo valor é o maior valor, que é uma string separada por aspas, mais o concatenação aí de string de b, que é o inteiro. Então aqui, como a pessoa digitou 20 no 10, 20 no primeiro e 10 no segundo valor, o maior é o primeiro. Então ele vai entrar nesse if aqui, porque aqui ó, A é maior do que B, 20 é maior do que 10. Ele vai imprimir, o primeiro valor é o maior, 2 pontos e 20. Entendeu? Então o if é para dizer, ó, você vai entrar nessa linha de código, que é o print, ou vai entrar nessa segunda linha de código. Então é para isso que serve o if. A condição else, né, é o complemento da condição if, né? Você pode usar o if e o else, ou seja, se o if não for atendido, não precisa nem, às vezes, fazer uma segunda condição. Você só aplica o else, que é o caso complementar, usando a mesma lógica de colocar os 2 pontos depois do else, isso em termos de regra de sintática do Python, e os 4 espaços para o bloco de código. Vamos ver isso funcionando. Digamos que você tem aqui o seguinte código que você quer imprimir, né, a idade do automóvel, tá? Então vamos lá. Opa, aqui está escrito errado, né, pessoal? Desculpem aí. Aqui você tem idade, ó, é uma função input, digite a idade do carro, 2 pontos, tá? A pessoa digita o valor dessa idade, ela é convertida em inteiro, porque lembra que o input sempre traz um string. Aí você vai aplicar um if, ó, if, né, espaço aí, idade menor ou igual que 3, 2 pontos. Aí você bota, acessa a função print, com 4 espaços, ó, print, carro novo. Se isso não for
digamos assim, atendido, né? Se a idade que a pessoa digitar for 4, 5, 6 ou qualquer outra idade, ele testou o if, não passou por essa condição do if, ele já vai direto para o else, sem testar uma condição, entendeu? Else, dois pontos, print, carro velho. Porque se ele não é menor ou igual que 3, então ele é maior. Se ele for maior, eu já venho para o else e printo. Então essa é a vantagem do else. O else é o complemento do if, digamos. Se a condição do if não foi atendida, você já vai direto para o else. Então aqui, ó, digita a idade do carro, foi digitado 4. 4 não é menor ou igual que 3, ele não entra no print carro novo, ele entra no print do else que diz que o carro é velho. Então é para isso que serve o else. Agora vamos falar de ifs aninhados. O que é ifs aninhados? É quando você coloca ifs dentro de ifs, né? Condições dentro de condições. A gente vai ver uma estrutura que é o mais convencional da maioria dos programas, né? Ifs dentro de ifs. E depois vai ver uma estrutura mais lógica que o Python criou, que é a elif. Tá? Olha só, aqui é uma estruturazinha tarifária para calcular a conta telefônica com base na tarifa, entendeu? 0,5, 20 centavos por minuto, para o consumo até 200 minutos. De 200 a 400, 18 centavos. E acima de 400, 15 centavos. Então você vem aqui, ó, consumo, a variável consumo você cria, recebe. Aí, ó, o float, que é a função que vai converter o input. Input é onde a pessoa vai digitar a quantidade de consumo. Ó, digite a quantidade de minutos consumidos, 2 pontos. Então a pessoa digita essa quantidade, ela é convertida em real e atribuída à variável consumo. Aí você começa com a tarifa, que é a variável 0, para você escolher, né, qual dessas tarifas você vai aplicar. Então, as tarifas dependem do consumo. Então você aplica, ó, if consumo menor ou igual que 200, que é essa primeira condição. Aí você diz, a tarifa é 0,2, está aqui, ó, 0,2. Else, aí tem o porém, ó, não tem só uma situação além do if, tem duas, né? Tem para 200 e 400, que é 18 centavos, e tem acima de 400, que é 15 centavos. Então, dentro do else, dois pontos, você coloca outro if. Então, é um if dentro de um if, entendeu? Olha. Um if dentro de um else que pertence a um if. Isso aqui tem que ter muito cuidado, porque você tem que garantir esses espaçamentos, ó. Então, esse segundo bloco de if e else, eles têm que estar sempre aqui com 4 espaçozinhos para dizer que eles fazem parte do primeiro else. Senão vai dar erro, né? Esses são os cuidados de usar as estruturas condicionais. Então, aqui, ó, o if, você bota consumo for menor que igual a 400, porque se ele passou pelo primeiro if, ele é maior do que 200, com certeza. Aí você só tem que testar se ele está entre 200 e 400. Então, por isso que você bota consumo menor ou igual a 400. Se ele for 300, por exemplo, ele vai ficar nessa condição. Aí você aplica a tarifa 0,18, que é essa. Caso contrário, else. Então, se ele não se encaixar entre ser maior que 200, menor que 400, é porque ele é maior do que 400. Então, o else nem precisa testar. Ele já vem para a tarifa 0,15. Essa é a lógica que você tem que entender com calma. Olhar isso aqui com calma para entender, né, por que a gente escreve as condições desse jeito, né? Tá? E aí, quando ele passa por todas essas condições, dado o consumo que foi registrado, ele pega o consumo e multiplica pela tarifa. Então, por exemplo, se a pessoa botou aqui, ó, e depois ele printa aqui com a função fstring, ó, o valor do consumo, tantos minutos, o valor da conta é reais conta, né? Porque a variável conta pega o consumo e multiplica pela tarifa, tá? Quem é o consumo? Tá? É o que o pessoal digitou. Então, ó, digite a quantidade consumida, 600. Para um consumo de 600 minutos, o valor da tarifa é R$90, que foi o quê? Foi o 600 vezes a tarifa. Qual é a tarifa? 600, tá? 0,15 a tarifa, né? Maior do que 400. Então, 600, ó, não é menor que 200, então ele não entra nesse if, vai para esse else. 600 não é menor que 400, ele não entra nesse if, vai para esse else. E aí a tarifa sai como 0,15. Então, ao invés de ele usar 0,2, 0,18, 0,15, ele usa 0,15. 0,15 vezes 600 dá R$90. Esse é um jeito de você implementar o if dentro do if. Eu não sou muito fã disso aqui, não. Eu prefiro usar, né, as obediências aí restritas ao alinhamento, lembrando, né? Prefiro usar a estrutura elif, que é essa aqui, ó. Vamos resolver o mesmo programa de antes, né, calcular uma conta telefônica com base no consumo, só que usando o elif. Então, primeiro, no elif, está todo mundo alinhado junto, tá vendo? Ao invés de botar um if dentro de um else,
Eu deixo o else lá para o final, para a última situação, e saio colocando elifs, que são elses e ifs juntos. Tudo alinhado com o mesmo if. O resto é tudo igual. Ó. Variável consumo, recebe um input string, que define a quantidade de consumida, como float, tarifa 0. Aí ele vai testando. Ó. Se o consumo for menor que 200, tarifa 0,2. E aí, ó, indentação igual. Aí eu boto elif, que é else if. Quer dizer, se não for, que é o else, já faço direto o if. Então é como se ele emendasse o else e o if numa coisa só. E bota a condição, consumo menor que 400. Aí tarifa igual a 0,18. E o último else, que é se ele não se encaixa em menor que 200, nem entre maior que 200 e menor que 400, é porque ele vai se encaixar em maior que 400. Então tarifa 0,4. Então, isso aqui te dá um código muito mais enxuto e você pode fazer vários elifs para várias condições, se tivessem mais tarifas aqui. E deixar o else para a última tarifa. Então, isso facilita muito o processo de codificação com estruturas condicionais no Python. Comparação aqui, por exemplo. Quando eu resolvo um problema que a gente estava resolvendo antes, eu botei agora os dois para comparar. Ó. Quando você usa o if e o else, você tem mais linhas de código, tabulações alinhadas com o else, tá? E aqui, ó, quando você usa o elif, ó, você tem menos linhas de código, aqui ó, tem 3, aqui só tem 2, e a tabulação está todo mundo alinhado. Então, o código ele é mais enxuto quando você usa o elif, tá bom? Mas é claro, se você está usando uma condição simples, tipo assim, lá meu carro novo ou velho, o if else resolve. Agora, se você tem que testar várias condições, como tarifas, aí o elif é melhor, entendeu? Então, não é porque o elif é melhor do que o if else. É para que você vai usar. Se é muitas condições, recomendo o elif. Se são duas só, if else, tá? Mas para várias condições, o elif é melhor. E aí, pessoal, eu agradeço a atenção. Essa aula, a parte teórica, foi mais curta. E eu vou finalizar ela mostrando para vocês aqui um exercíciozinho simples que tem no próprio livro, no capítulo 4, tá? Para vocês verem a gente fazendo código uma vez, tá? Para vocês depois replicarem no Jupyter Notebook ou direto num console pela internet do Python. Encerrando aqui, vamos lá. Então, ó, quando você chama o Jupyter Notebook, ele cria essa maquinazinha aqui, ó, virtual, que vai rodar o Python, tá? E ele abre isso aqui para vocês, ó. Sequenciamento de pastas, né? Geralmente ele abre aqui na raiz, ó. Aí eu tenho uma pasta já, que é o IFP, do curso, programação, e eu estou rodando aqui um programazinho que eu criei, mas na verdade você vem aqui no new, e aí você diz Python, e ele cria uma coisa nova para você, tá vendo? E aí você vai escrever o seu código aqui. Aqui é a primeira célula, tá? Então eu já estou com o meu programinha aqui pronto, com o exercício, ó, que é o exercício 4.2. Eu salvei ele com esse botãozinho aqui, tá? O exercício que é? Escreva um programa que pergunte a velocidade do carro do usuário. Caso a velocidade ultrapasse 80, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. E nesse caso, exibe o valor da multa, contando R$ 5 por quilômetro acima de 80. Então, primeira coisa, você vai definir aqui, só lembrando, ó, essa primeira célula aqui é do tipo Markdown, tá vendo? E essa segunda é do tipo Code, tá? Então, vamos lá. Velocidade é a nossa variável, vai ser uma entrada, né? Então, é um input, ok? Veja as palavras reservadas, ele já bota de verde para você, aí abre aspas, aí você digite a velocidade. Ó. Digite a velocidade. Tá? Vou fazer o mais sintético possível para não usar muito tempo. Lembre-se que essa velocidade ela vai vir pela função input como um string. Então, para fazer cálculos com ela, ele não vai entender. Então, por isso que eu tenho que transformar ela em float. Eu uso a função float, aí abre parêntese, fecha parêntese. Pronto. Aí ele vai pegar o resultado de string e transformar em float. Tá? Então, se você quiser já aqui testar o código, olha como é que fica. Vamos lá. Shift. Você pode dar o Ctrl Enter ou Shift Enter. O Ctrl vai só executar. Ó. Aí, ó, digite a velocidade. Você bota 80. Ó. Não vai acontecer nada, porque a gente não mandou printar. Mas a gente pode, por exemplo, pedir para ele printar aqui. Ó. Só para ir testando o código, entendeu? Print velocidade. Que aí você vê, vai depurando o código. Ó. Velocidade, 85. Olha aí, entendeu? E aí você diz, não, vamos comentar esse código. Bota o sinal de cerquilhazinho aqui, ó.
para ele não executar, ó. Tá vendo? Você bota 85, ele não executa mais. E agora nós vamos botar o if, que é o que a gente quer. Então você vai botar if, então. Aí você, qual é a velocidade, que é a variável. Se velocidade for maior que 80, então, 2 pontos, o que você vai fazer? Ó, ele já, quando você dá o Enter, ele já dá os 4 espaçozinhos aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, viu? Essa é a vantagem do Jupyter. Você vai imprimir, vamos calcular o valor da multa, certo? Então, você vai multa igual a velocidade menos 80, né, porque é só a diferença, vezes 5. R$ 5 por quilômetro, não é isso? E aí é importante, ó, se a gente tem uma variável nova, a gente geralmente é bom começar dando algum valor para ela antes de entrar no if. Ó. Então, você diz, ó, a multa é igual a 0. Toda vez que ele executar, não ficar acumulando o valor das multas antigas. Então, esse é o if. Aí, se não for, ó, aí você já bota o else aqui. Então, quando você dá Enter, ele pensa que continua o bloco. Tá? Mas se você quiser botar o else, aí tem que ser alinhado com o if. Aí, else, você vai dar Enter, ele já alinha com o bloco, aí você não tem nenhuma multa para esse valor. Né? Então, aí você só dá, já pode até botar o print aqui, velocidade regular. Tá? E aqui a gente esqueceu, mas a gente pode botar o print aqui, ó. Print, já pode dizer o valor da multa. Ó. Vamos lá. Velocidade acima da permitida. Ponto. Aí, multa de... Vamos fazer ele, ó, vamos usar f-string, né? Cancelar aqui, vou botar f-string para eu já usar as variáveis, tá? Então, a velocidade de, aí você chama a variável velocidade, diz que você quer ela do tipo float, com 5 dígitos, 2 casas decimais do tipo float, a formatação, velocidade de está acima do limite de 80 km por hora. Ponto. Multa de, aí você já bota aqui, chama a variável multa. Chave, e aí bota multa, 2 pontos, e diz que você quer que ela seja com, vamos lá, mesma coisa do outro, 5 dígitos, 2 casas decimais, tipo float, né? Porque ela é um tipo float, né? E aí agora você pode executar. Opa, deu erro aqui de sintaxe. Ah, esqueci de fechar o print, olha aí. Tá? Ele está dizendo, ó, não fechou o print. Tanto que o else estava vermelho, ó. Tá vendo? Ó? O else vermelhinho lá, ó, ele não estava entendendo. Então fecha a chave, fecha o parênteses do print, agora sim. Que deu erro agora, qual foi? Vamos lá. Tá faltando o que aqui? String literal. Ah, faltou fechar aspas aqui. Pronto. Então, o f-string tem uma aspa no começo e tem uma aspa no final. Ele não estava entendendo. Agora sim, ó, digite a velocidade. Vamos lá, 60. Velocidade regular. Aí, Ctrl Enter. Agora 85. Vamos botar 90, né? 90 aí. Ó. Ele já entra na segunda. Ó. Como é 90 maior do que 80, ele diz, ó, a sua velocidade de 90 está acima do limite de 80. Multa de R$ 50, que é o quê? A diferença, né? 90 menos 80, que é 10, vezes 5, que dá R$ 50. Pronto, pessoal. E aí você tem um códigozinho, rapidinho, que a gente fez aqui, para você poder
testar, né, a condição if else. Obrigado aí, você vai salvando aqui o seu códigozinho, e aí quando você quiser voltar para ele, ó, ele está aqui, ó, exercício 4.2, ó, entendeu? Ele está verdinho, está em execução, mas eu posso dar um shutdown nele aqui, ó, posso fechar, tá? Aqui, ó, e aí shutdown, ok? Eu posso aqui apagar alguns códigos antigos, ó. E aqui, ó, eu vou abrir o resolvido pelo autor do livro, né? Olha só, tá aqui a resolução, né? Isso aqui tudo tem nesse sitezinho aqui, ó, dele, ó. Tem esses códigos tudo pronto, tá vendo? Aqui é o códigozinho resolvido, ó, né? Ele resolveu de outro jeito, mais bacaninha, né? Eu resolvi de outro jeito, mas está aqui o códigozinho pronto, você só copia e joga para o seu, que resolve, tá? Mas se quiser abrir o seu código, que é esse aqui, ó, ele é IPYNB, né? Que é a terminação do código do Python, né? No Jupyter Notebook. Ó. Você clica aqui, ele vai abrir o códigozinho que a gente fez. E aí, se você rodar, ó, ele vai pedir a velocidade de novo. Ó. Você botar 100, ele vai dizer já o cálculo e tudo mais. Obrigado pela atenção, pessoal, e parto para os exercícios.